Boa noite. E aí, Guilherme? Tudo bem, meu amigo? Hoje a gente vai falar sobre no nosso Ansioflix dessa noite. A gente vai ter um convidado aí bastante especial. A gente vai falar hoje sobre reprogramar a mente. Matheus, meu amigo, tudo bem? E a gente tá só esperando aí. Matheus, eu quero combinar uma live com você, meu amigo. Você já aqui agendado pra me falar contigo. Ainda bem que tu apareceu. Quero combinar uma live contigo aqui pra gente ajudar a galera. Nosso convidado acaba de chegar, é o Carlos. A gente vai falar hoje sobre reprogramação mental para a ansiedade usando PNL. E a gente vai aprender muito hoje com essa grande autarquia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Ansioflix de hoje. Temos aí como convidado o Carlos. E a gente vai aprender estratégias da programação neurolinguística. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Ricardo, beleza? Tudo bom? Tranquilo. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, estamos seguindo forte aí. Maravilha. Cara, primeiramente eu queria te agradecer muito aí por você estar aqui conosco, né? Por você ter aceitado o nosso convite aqui de participar do nosso programa do Ansioflix. E que a gente sempre Imagina. traz grandes profissionais, pessoas bem renomadas em determinadas áreas, para ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem com relacionamentos, com vários que tem algum entrave que está atrapalhando verdadeiramente ter uma vida mais feliz, mais saudável, alcançar resultados, desbloquear Uhum. algumas doenças. E é com muita satisfação que você aceitou o nosso convite. A gente fica muito feliz de você estar aqui. E a gente vai aprender hoje com o Carlos o que é reprogramar a mente, como usar as estratégias da PNL, o que é PNL, e como a gente pode estar aplicando todas essas estratégias e aprendendo a trabalhar com o cérebro e brincar com um pouquinho sobre os nossos próprios pensamentos. E aí, Carlos, eu queria te pedir primeiro para você apresentar um pouco para a gente, por favor. Claro, claro. Meu nome é Carlos Custódio, né? Eu trabalho com programação neurolinguística. Eu trabalho hoje na Sociedade Internacional de PNL, junto com o Cláudio Lara. Meu foco é em desenvolvimento de treinamentos na parte de PNL e atendimento também ao público, né? Eu faço atendimento para presencial e também online para pessoas que estejam aí procurando alguma coisa aí, melhorar, reprogramar a mente aí para ter uma vida mais funcional, né, mais tranquila, principalmente nessa nossa época que vivida agora, né, que a gente está meio que a gente está no isolamento físico, muita gente ainda procura porque realmente está difícil para lidar um pouco com a situação, né? Verdade, maravilha, Cláudio. E eu peço para você que está aqui conosco, o nosso tema vai ser bastante interessante. Você pode tirar muitas dúvidas, fazer perguntas e Cláudio está aqui para nos ajudar. E eu gostaria de não apenas ajudar você que está aqui conosco nessa live, mas Travou. Acho que a internet tá falhando aí. Acho que a internet está atrapalhando. Vou chamar Carlos de novo. Então, enquanto o Carlos entra, o que é que eu gostaria de, além de te ajudar aqui, que nosso programa é justamente para isso, para alavancar, dar ajuda e suporte para as pessoas, eu gostaria de ajudar mais pessoas. E para isso, eu conto com a sua ajuda. E talvez você se pergunte como você poderia ajudar. Eu vou te dizer agora. Aqui embaixo, no seu canto inferior da tela do seu celular, tem um íconezinho, um aviãozinho ao lado do coração.
Você vai clicar nesse ícone. Quando você clica nesse ícone, vai aparecer a sua lista de contatos do Instagram. Então, eu te peço que você convide uma ou duas pessoas para estar aqui conosco, para a gente levar esse conhecimento a mais e mais pessoas. Porque eu tenho certeza que, assim como você, que vai ser beneficiado com isso, outras pessoas também ficariam muito felizes em ser beneficiadas também. E você é um agente, a partir de agora, de levar esse conhecimento a mais pessoas. Então, eu conto com a sua participação em nos ajudar a levar esse conhecimento, a ajudar o maior número de pessoas possíveis, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem retribuído com isso, você vai se sentir muito feliz em ver aquelas pessoas que você gosta sendo beneficiadas desse conhecimento. E enquanto você faz isso, eu vou pedir um pouco para o Cláudio contar a história dele antes da PNL. Como era a tua história assim, Cláudio, antes de você conhecer a PNL? Quais eram os desafios que você passava? Qual foi as frustrações? O que te atrapalhava de impedir? Qual foi a mudança que você teve? Cara, minha história com a PNL é uma história bem interessante, principalmente porque eu caí na PNL por acaso, né? Eu trabalhei durante anos com programação, né, de computadores, eu era analista de sistemas, e eu estava num período da minha vida que eu precisava preencher currículo, vamos dizer assim. Eu não sabia exatamente como que eu iria preencher o currículo, e eu coloquei ali na hora, né? No Google, curso de programação, e veio programação neurolinguística ali no meio. E eu não sabia o que que era, eu dei uma olhada e tal. Aí eu vi que ia ter uma palestra sobre o que era a PNL e eu me inscrevi lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e me inscrevi e fui ver. Me interessei muito pelo tema, principalmente porque no primeiro dia o palestrante já logo me levou no palco, né? Era a palestra, ele falou, quem que tem dificuldade para falar em público? E como eu era da área de TI, né, uma das maiores dores da área de TI, que ainda hoje identifico, é a comunicação com pessoas. Então, eu, óbvio, levantei a mão, um pouco tímido na hora, mas eu levantei a mão. E ele viu e me levou para o palco. Aí ele fez uma técnica bem rápida comigo, e logo ali no palco eu já percebi que eu já estava um pouco diferente, já estava no palco mais tranquilo. Eu fiquei, nossa, mas como assim? E, enfim, aí eu fui para casa, retornei às minhas atividades normais, né? E no período da semana que eu estava trabalhando normalmente, eu percebi que eu estava naturalmente falando mais. Numa reunião que teve de equipe, eu inclusive cheguei a falar bastante, né, na reunião, e eu não era muito conhecido por falar, né? Então, eu mesmo me impressionei com isso e as pessoas notaram. E eu falei, nossa, não é que o negócio funciona mesmo, né? Aí que eu realmente fui atrás para saber mais, para fazer um practitioner, para descobrir como é que isso iria me auxiliar mais. As mudanças daí foram. A pergunta melhor para se fazer é o que não mudou, né? Porque muita coisa, desde o meu processo de comunicação, quanto de autoestima, confiança. Hoje eu acredito que eu tenho um poder pessoal bem mais, bem maior do que eu tinha nessa época que eu encontrei a PNL. Era um cara mais na minha, eu ficava mais de canto, tinha alguma coisa para que tinha que se destacar, eu fugia, hoje eu já não faço isso. Então mudou muita coisa, os processos mentais mudam, como você representa as coisas em volta muda totalmente. E essa associação de sentimentos bons a essas novas coisas faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Eu vejo como foi de desenvolvimento. Eu estou há 5 anos nessa área, né? Eu larguei a programação, eu larguei a análise de sistemas e fui trabalhar exclusivamente com programação neurolinguística. Eu me apaixonei pelo processo. Hoje eu trabalhei na área de vendas dentro da Sociedade Internacional de PNL. Eu nunca vendi na minha vida antes, então eu aprendi como lidar com as pessoas, melhor me comunicar, vender. Então foram muitas mudanças que aconteceram na minha vida nesse período de 5 anos. E ainda está acontecendo muito mais, né? Eu digo que eu estou sempre aprendendo algo novo da PNL e eu estou sempre atualizando algum software na minha mente, né?
Maravilha. E aí, como tu veio da programação, né, da área de TI, foi até um pouco assim, tu conseguiu interligar com um pouco com o funcionamento da mente, né, a capacidade de programar, de gerar, ter um comportamento e gerar sempre o mesmo resultado, na programação são os bits 0, 1, né, Cláudio? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Aliás, o Richard Bandler, que é um dos desenvolvedores da PNL, ele também é da área de TI, né? Ele começou estudando tecnologia da informação. O jeito que se linkam as coisas é muito palpável, dá para você ver como são as coisas. Por exemplo, o modelo de mente de TOTS, onde a gente pensa a respeito de uma coisa, nós temos o gatilho de um comportamento, né, de um hábito. Nós temos, então, o comportamento para chegar naquele resultado que a gente quer a partir daquele gatilho, tá? Enquanto a gente não chega naquele resultado, nós estamos repetindo aquele processo. Então, é um processo de TOTS que existe na área de TI também. Então, tanto a programação de computadores, através de uma linguagem de computador, onde o software vai fazendo um tipo de comportamento, quanto a mente humana funcionam de maneira similar. Então, para mim, foi muito fácil fazer o link entre as duas coisas. Maravilha. E trazendo para o nosso dia a dia, né, Cláudio, na sua vivência prática que você tem hoje, dentro desses 5 anos, essa experiência trabalhando com a sociedade internacional, assim, sempre rodeada dos melhores profissionais da PNL. E dentro do processo que você faz também, de algumas sessões, o que é que você mais percebe hoje em dia que gera ansiedade nas pessoas? Ansiedade nas pessoas, o que acontece? Que eu noto, é um processo de pensamentos, tá? A ansiedade ela vai ser gerada a partir de uma preocupação que vai gerar um estresse. E a preocupação é simples. Ela tem um processo de pensamentos que não chega a uma conclusão. Então, eu estou pensando em algo no futuro que eu não sei como vai se suceder, tá? Eu não sei qual que vai ser a conclusão daquilo. Então, eu fico preocupado com aquilo. Mas ao ficar repassando os pensamentos na minha mente e não chegando a conclusão nenhum, eu começo a gerar em mim mesmo ansiedade. E a partir desse momento que eu começo a gerar ansiedade, eu começo a descarregar estresse no meu corpo, tá? Então, o melhor processo possível, da minha experiência de falar com pessoas com ansiedade, é notar principalmente qual que é a estrutura de pensamento dela. Então, qual que é a sequência de pensamento que ela está fazendo, por que ela está fazendo aquele loop para ela chegar ao ponto de ter uma ansiedade. E aí sim, eu consigo entrar dentro desse processo, dessa estrutura e desmontar isso. Aí existem algumas técnicas, algumas coisas que podemos fazer para fazer essa mudança. Mas basicamente é isso. É uma sequência de pensamentos que começa a entrar em loop e, por não ter uma conclusão, o cérebro começa a se estressar e gerar a ansiedade. Maravilha. Dentro da sua história, né, Carlos, você falou que tinha medo de falar em público, né? E Sim. esse medo, ele também pode ser associado a um pouco de ansiedade, o medo do julgamento das pessoas, o que é que as pessoas vão achar de mim, o medo de falhar, né? Que às vezes o principal medo é esse, né? Achar que vai falar algo que não tem nada a ver e que as pessoas vão te julgar. E isso vai gerar esse looping, né? Você acabou de dizer, eita, o que é que vão achar de mim? E se eu errar? E não sei o quê. Como foi, Carlos, para você lidar com isso quando você conheceu a ansiedade? Que ferramentas, que habilidades você adquiriu? Tá. Falando por mim foi uma coisa mais simples, vamos dizer assim, né? Existe sim um processo de ansiedade quando você pensa em falar em público. É uma coisa mais do tipo, realmente, se eu falar alguma coisa errada, vão me julgar. Se eu falar alguma coisa errada, vão dar risada da minha cara. Ninguém vai gostar do que eu vou falar. Enfim, você cria milhões de coisas na sua cabeça e isso vai gerar ansiedade, né? Agora, no meu processo era um processo mais de sensação. Eu pensava naquilo e eu tinha uma sensação muito forte. Então essa era a minha sequência. Conforme eu ia pensando, eu tinha uma sensação forte e eu repensava no que podia dar de errado e a sensação aumentava.
Durante esses últimos 5 anos em que eu encontrei muitas pessoas que são ansiosas, eu descobri outras formas delas de fazer isso, tá? Então, existe um diálogo interno. O diálogo interno, não sei se o pessoal aqui que te acompanha conhece bem o termo. Diálogo interno, na verdade, é uma conversa interna que você tem com você mesmo, né? Então, existe um diálogo interno muito forte, que isso está na maioria das pessoas, tá? Então, além de imaginar o que vai acontecer, eles começam a se massacrar com os seus próprios diálogos internos. Então, é como pensar, eu vou falar em público, mas eu vou falar alguma coisa errada. Eu vou falar alguma coisa errada porque eu sou burro. Se eu sou burro, é óbvio que vai estar tudo errado nisso daqui. Então, o meu diálogo interno me massacra. O que acontece nesse processo, então? Eu tenho que entrar nesse diálogo interno e mudar. Eu tenho que mudar a estrutura desse diálogo interno. Aí como que eu faço isso? Existe uma definição de PNL que se chama de submodalidades, né? Podemos entrar nisso falando o seguinte: as modalidades, né, da PNL são os 5 sentidos. Então, é visual, auditivo, sinestésico, que seria o tato, né, olfativo e gustativo, né? Depois que você entende o que são modalidades, você vai para submodalidades, que são os detalhes desses 5 sentidos. Então, um visual, ele pode ser preto e branco, ele pode ser grande, pequeno, ele pode não ter foco, enquanto um auditivo é um diálogo interno, certo? Então, se é um diálogo interno, ele tem um tom de voz, ele tem uma frequência, ele é a voz, ou é a sua voz, ou é a voz de outra pessoa. Ele tem se você parar para prestar atenção, ele pode vir de um lado ou de outro, tá? E entendendo esse processo, você não precisa nem mudar a frase. Você muda as submodalidades. Ou seja, se eu acho que eu sou burro, eu vou falar para mim, eu sou burro, porque eu vou falar alguma coisa errada ali na frente e vão dar risada da minha cara porque eu sou burro, eu vou pensar assim, eu vou mudar o lado que estou falando que eu sou burro, e eu vou falar, por exemplo, com a voz do Mickey Mouse. Eu sou burro. Isso altera totalmente a estrutura do processo. Isso altera totalmente o impacto emocional que tem. Tá? Porque a PNL ela vai se basear numa tríplice, tá? num tripé. Nós temos um ponto de vista, ou seja, uma estrutura dentro da nossa mente que pensamos. Então é um ponto de vista, vamos dizer assim. Mudando esse ponto de vista, nós vamos mudar automaticamente a emoção. Mudando a emoção, automaticamente nós vamos mudar o comportamento sobre aquilo. Tá? Então, ao alterar a voz e colocar a voz do Mickey Mouse, por exemplo, falando a mesma coisa, eu estou alterando o ponto de vista. E o impacto emocional vai ser bem menor. E isso vai alterar os meus comportamentos. Tendo em vista que o impacto é menor, aí sim eu consigo ir para uma estrutura um pouco mais profunda e analisar se a pessoa tem um sentimento mais forte dentro do corpo dela, e aí sim a gente vai trabalhar mais especificamente nisso. Entendeu? Maravilha, Cláudio. Obrigado por você nos esclarecer. Então, só resumindo o que Cláudio falou de 5 sentidos de modalidades, né? Que é o que nós temos: visão, audição, olfato, tato, e visão, audição, tato, fato e paladar. Gustativo, paladar. Gustativo. E isso ele associou a outros elementos, né, que são as submodalidades, que é a forma como você já mais entrando profundo nesses sentidos, que a gente tem a visão, tem a audição e tem o tato, né, que é o sentido sensitivo. Então, dentro do processo da ansiedade, pode acontecer uma mistura desses, mas sempre ocorre um primeiro, né, Cláudio? Ou você tem um visual, você lembra de algo, ou você constrói algo mediante, às vezes, aquela conversa interna que você tem. De quando você vai enfrentar algo, vai passar por algo. Pode ser um julgamento, pode ser uma crítica, pode ser uma dúvida que vai gerar, que essa dúvida ela pode ser, você pode ter, dentro dessa dúvida, você pode levar para o positivo ou para o negativo. Geralmente vai para o negativo, né, Cláudio? Geralmente vai para o negativo. E é muito curioso como isso acontece, né? A nossa tendência é sempre levar as coisas para o negativo,
por medo. Medo da crítica, medo do julgamento, e por aí vai. E quando, né, você acabou de ilustrar, quando a pessoa ela se percebe de como isso acontece e que mudanças elas podem fazer, é muito genial como a gente consegue dar um novo significado para aquilo. E a pergunta que eu te faço, Cláudio, existe uma maneira para quem está assistindo aqui para nós de perceber e identificar isso quando isso já se torna muito repetitivo, quando ela já tem um loop muito grande, para que ela comece a parar e perceber isso? Sim, existe sim. Na verdade, é você se utilizar do seu próprio diálogo interno ao seu favor, tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma dificuldade, e eu noto que eu tenho essa dificuldade, eu tenho que começar a me perguntar dentro da minha mente o que está acontecendo, não o porquê. O que está acontecendo dentro da minha mente para eu estar agindo dessa maneira. Então eu vou até o ponto que eu tenho, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo novamente de falar em público. Então eu vou até o ponto que eu tenho que falar em público. Então eu sinto aquela ansiedade, eu tenho que me perguntar, o que está acontecendo para eu ter essa ansiedade? E aí eu tenho que prestar atenção ao quê? Quando você pergunta, o seu cérebro não tem como não responder. Ele vai responder. E você prestando atenção, você vai identificar algumas coisas. Então, na hora que eu estou pensando em subir ali, eu começo a sentir uma sensação no meu peito, e aí vem uma imagem na minha cabeça de eu falhando, eu falando alguma coisa errada, as pessoas dando risada de mim. Então, aí você já pegou a estrutura. Você consegue especificar mais, fazendo mais perguntas, tá? Então, depois, o que vai acontecer com isso? E depois, o que vai acontecer com isso? Esse método de você se questionar, ele é ótimo no sentido também de quando você se faz a pergunta para você fazer uma autoanálise, você se distancia do problema. E ao se distanciar do problema, você tem mais base, mais força para você poder tratar aquilo. Tá? Maravilha. Então, a base é autopergunta e distanciamento. Cláudio, isso é muito interessante o que você falou, né? E fala pra gente a diferença de quando isso surgir, em vez de perguntar por quê, que a nossa tendência muitas das vezes é assim, por que eu tô sentindo isso? E a primeira resposta é sempre racional, né? Ah, porque eu tô com medo. Aí quando vem, porque eu tô com medo. Eita, eu tô com medo. Aí quando vem a resposta medo, aí isso vai gerar ainda mais uma ansiedade, né? Fala pra gente o principal motivo de perguntar o quê, o que isso quer me dizer, em vez de por quê. Tá. Quando a gente pergunta o que, ou como eu estou fazendo, ao invés do porquê, nós estamos pegando os nossos processos mentais e transformando eles em comportamento. Então, a partir do momento que eu falo, eu tenho medo, por exemplo, o exemplo que o Ricardo falou, eu tenho medo. Quando eu falo eu tenho medo, é uma coisa que eu não tenho como tocar, eu não tenho como fazer nada a respeito daquele medo ali, naquele momento. E isso vai me gerar uma sensação ruim. Isso vai me trazer mais ansiedade e um estresse maior para o corpo. Mas a partir do momento que eu pergunto, por exemplo, como eu faço para ter esse medo, eu começo a querer pegar o passo a passo do que eu estou fazendo dentro da minha cabeça para chegar a esse medo. E a partir do momento que eu transformo esse sentimento que é enorme de medo em comportamentos, em passos, eu consigo fazer alterações. E aí sim eu consigo mudar o meu estado emocional, e aí sim eu consigo ficar mais relaxado, e aí sim eu consigo fazer algo a respeito, né? Por isso que é muito importante você fazer perguntas como o que ou como. Maravilha. Outra coisa, Cláudio, que eu percebo, por exemplo, dentro de um processo, quando eu ou você, enfim, alguém utiliza dessas estratégias e pergunta assim, mas como é que acontece isso? Alguém diz assim, eu não sei. Muitas das vezes a pessoa usa essa pergunta, né? O que é que você diz para uma pessoa quando... que talvez, né, alguém vá querer seguir esses passos, mas dentro desses passos ela vai querer se enganar. Não sei como é que isso acontece não, só sei que acontece. Qual passo a pessoa poderia utilizar para isso? Tá. Normalmente, eu vou dar um exemplo meu e aí a gente vai destrinchar como é que a gente faria isso com uma auto-aplicação, tá?
Normalmente, se eu estou com um cliente na minha frente, eu pergunto para ele o que que o que que ele está fazendo dentro da cabeça dele. E ele fala, eu não sei. O que que eu tenho que fazer? Eu falo para ele, tá, então se você não sabe, você não vai fazer nada agora com você. Vamos fingir que eu tenho que fazer o trabalho no seu lugar. Então, para ficar ansioso, é só eu olhar para o teto e sentir medo e pronto? Aí ele vai começar a me explicar. Não, não é isso. Novamente, é o processo de distanciar. É o processo de você distanciar para você olhar o problema. Então, eu distancio normalmente fazendo eles colocar aquele problema, aquele comportamento em mim. E aí eles vão me explicar passo a passo o que eu tenho que fazer ali naquele momento para eu ter o mesmo resultado que eles. Tá? Então, para uma autoaplicação, para você fazer um distanciamento, o que eu geralmente sugiro é, você imagina uma outra pessoa na sua frente e você está explicando para ela o que ela tem que fazer na cabeça dela. Como que você vai fazer isso? Você vai falar para ela, quando você chegar aqui, você vai ter medo. Ela vai perguntar para você. Vai ser um processo interno total. Vai fechar os olhos, vai imaginar aquilo total. Ela vai perguntar para você, não, mas só tem medo como? E você vai começar a dar o passo a passo para ela. É muito mais fácil quando você joga esses comportamentos para fora de você, para você ensinar a outra pessoa, do que quando você está muito intrínseco dentro de você. Você não consegue, às vezes, dar uma olhada dentro de você para você ver o passo a passo, mas você consegue explicar uma outra pessoa para ela fazer. Entendeu? É como você ensinar uma pessoa a tocar violão, por exemplo. Você toca violão, você fala, não sei como, a pessoa pede para você ensinar a tocar uma música, você coloca o violão na mão dela e você começa a ensinar para elas nota a nota. É a mesma coisa. Maravilha, show. Então, você aí que está assistindo e que você tem algum processo aí subconsciente que você sempre replica isso, e isso vem te fazendo mal, você não está sabendo lidar com isso, manda aqui a sua pergunta para a gente poder te ajudar. Cláudio está aqui. Ele dedicou 1 hora hoje da noite para poder te ajudar. E eu espero ansiosamente que você se livre desse mal, que o Cláudio possa te ajudar nesse processo. Então, manda sua pergunta aqui para a gente. É sobre ansiedade, é sobre um comportamento, é sobre um resultado que você sempre tem e é indesejado. Manda aqui para que Cláudio ele possa estar te ajudando, te dando orientações para a gente reprogramar esse comportamento, reprogramar essa ação mental, para a gente usufruir bastante do conhecimento aqui do Cláudio. E enquanto você não manda a sua pergunta, que eu estou esperando, juntamente com o Cláudio, eu vou abrindo mais aqui o leque. É muito curioso, né, Cláudio, dentro disso, como associado lá a todo o seu contexto, né, de que você era inserido lá no TI, todo o processo, passo a passo, e a história que você contou, história não, o exemplo que você deu lá da historinha do Mickey Mouse, né, sobre a pessoa achar que ia falhar, e a pessoa tinha um diálogo interno, né, uma comunicação de que ia falhar, de que ia errar, mudou, botou o Mickey Mouse falando do lado, já tirou um 0 e botou 1. Então já mudou o resultado, né? A história do que você falou do TOTS. Né? Teste, operação, teste, saída. E dentro disso, a gente percebe que a estrutura da ansiedade ela pode ser de várias formas. Pode ser de uma sensação sinestésica que a pessoa sentiu, né? Algo no corpo, e aquilo gerou uma reação nela, imediata, que gerou um pensamento, que já gerou uma lembrança. Pode ser de algo que ela acabou de ver, por exemplo, acho que foi ontem, a gente fez uma live aqui, e uma moça disse que ficava ansiosa quando ela estava na parada de ônibus, ela sempre ficava imaginando que vinha um carro desgovernado, sem freio, que ela ia correr um risco com isso, né? E é muito curioso. Perfeito. Que mais exemplos, Cláudio, você tem para que a gente possa ajudar aqui a audiência? Deixa eu só fazer um comentário sobre essa última história que você falou da moça do ponto de ônibus, né? É interessante a gente notar que, como seres humanos, né, nós desenvolvemos o neocórtex no nosso cérebro. Com esse desenvolvimento, nós evoluímos muito, mas nós somos muito reféns desse neocórtex.
Nós, como seres humanos, nós reagimos mais ao que imaginamos do que ao que propriamente dito está acontecendo. Isso daí também é um problema que gera muita ansiedade, gera muito estresse, gera medo, né, em algumas pessoas. É como quando você está assistindo um filme de terror e você começa a ter medo também, mas é um filme, é uma ficção. Mas você está reagindo totalmente ao que está acontecendo ali, porque seu cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é uma fantasia, do que é um pensamento, né? Então, pegando esse gancho, né, dessa moça, eu tenho algumas histórias, por exemplo, uma história de uma mulher, isso lá nos Estados Unidos, que ela sofria um ataque de ansiedade quando uma pessoa se atrasava, e aí quando o Richard, no caso, foi destrinchar como é que ela fazia isso dentro da cabeça dela, ela olhava para o relógio e ela via, ela falava, tá atrasado, será que aconteceu alguma coisa? E ela imediatamente criava na cabeça dela uma imagem de um acidente. Ela, será que a pessoa está no acidente? E aí a imagem aumentava, porque o cérebro não deixa de responder, e via aquela pessoa acidentada. Será que ela está muito machucada? E aí a imagem na cabeça dela chegava mais perto. E toda essa reação à imaginação dela gerava uma resposta que, quando ela via a pessoa nessa última imagem, acidentada realmente e machucada, ela tinha uma reação violenta no corpo dela. E tudo por causa de uma simples imaginação, né? O processo que foi feito com esta moça foi de pegar essas imagens que ela criava na cabeça dela, distanciar as imagens e colocar elas numa outra tonalidade. E colocá-las de um tamanho bem pequeno, como se fosse do tamanho de uma moeda. Tá? Repetiram isso algumas vezes até que ela realmente não teve mais o acesso por conta de uma pessoa atrasada. Tá? Ela, inclusive, deu depoimentos depois falando que ela tinha marcado uma noite da pizza uma vez e o marido dela se atrasou 1 hora e mesmo assim ela não teve nenhuma reação. Então, novamente, só comprovando que o jeito que nós falamos, nós nos comunicamos com nós mesmos, essa nossa programação, ela muda totalmente as nossas reações. Então, eu mudei o ponto de vista, novamente falando, né? Mudei o ponto de vista, mudei a emoção, mudei o comportamento. Né? Mesma coisa seria inserida para essa questão dessa moça no ponto de ônibus. Se ela está imaginando um carro desgovernado, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar essa imagem de um carro desgovernado, já que uma vez que ela falou que ela imagina um carro desgovernado, ela está vendo um carro desgovernado. Imagem, né? Imagino imagem, é uma criação de imagem. Então eu tenho que tratar essa imagem, tenho que descobrir quais são os detalhes dessa imagem e mudar isso daí. Né? Assim, eu tenho um resultado muito melhor para que ela não tenha mais uma reação de ficar no ponto de ônibus com essa mesma sensação de medo. Maravilha. E um ponto que eu achei muito interessante que você citou aí, Cláudio, é justamente o que acontece, né? Nós temos a tendência de acreditar mais naquilo que a gente imagina do que aquilo que realmente acontece. E a ansiedade é basicamente isso, né? As pessoas elas ficam tão presas na sua imaginação que na vida real não está acontecendo nada demais para que ela se sinta ofegante, se sinta tendo uma reação de ameaça, de ataque, de que algo ruim vai tirar a segurança dela. E aquilo que ela vive na mente, né, aquele looping de processos de que algo ameaçador vai acontecer a qualquer momento, deixa ela num estado de tensão tão forte e o estado estressor, como você já falou, que a reação fisiológica dela vai ser muitas das vezes extrema, né, Cláudio? Claro, Carlos. Só que eu te chamo de Cláudio, mano. Isso é normal, é porque pela minha proximidade com o Cláudio Lara, tem gente que confunde os nomes. Não tem problema não, pode me chamar de Cláudio, Carlos, não tem problema. É um elogio, né? Não, é tranquilo. Valeu, Tiara. Então, a pergunta que você tinha feito, só para retomar, né? Você tinha falado sobre a imaginação, e isso daí vai criando. E qual que foi a finalização? Você finalizou com a pergunta, certo?
Não, na verdade não foi. Eu só disse que o que você falou, Carlos, sobre essa questão, né, das pessoas acreditar mais no que elas imaginam do que realmente acontece, é que é isso que não acontece não só na ansiedade, né, mas também na depressão, também em algum sentimento de melancolia, de tristeza, ou de alguma ofensa que a pessoa sofreu, e aquele loop, por exemplo, uma ofensa, né, aconteceu há algumas horas, e aquela ofensa ela vai sempre se repetir, ela às vezes pode se tornar cada vez maior, e a pessoa está vivendo ali no momento presente dela, ela está na imaginação que o cérebro criou. Criou não, né? Da perspectiva que ela teve, às vezes de uma ofensa talvez nem tenha sido, foi só uma maneira que a pessoa falou e ela acabou levando como uma ofensa. Ou Uhum. talvez de um acontecimento ruim que gerou uma depressão, que ela também vive nesse mundo de uma imagem talvez de culpa, de tristeza, de remorso, né? Então a pessoa acaba perdendo o vínculo dela com o presente e apenas acreditando naquilo que uma imaginação teve, né, Cláudio? Né, Carlos? Perfeito, é isso mesmo. A partir do momento, por exemplo, eu já tive cliente que ficava brigando com o irmão, já fazia 5 anos e o irmão estava na Austrália. E ele estava brigando sozinho, na cabeça dele. Só que a reação, a química que se gerava no corpo era de estresse. Porque o cérebro estava respondendo como se ele realmente estivesse brigando. Isso, quando a gente nota, a gente aprende que nós reagimos mais a esse pensamento do que a realidade propriamente dita, nós também temos uma ferramenta a mais para poder gerar um sentimento melhor. Então, ao invés de imaginar que você está brigando com seu irmão, por que você não imagina uma coisa boa? Por que você não imagina que você está na praia, de repente, relaxando? Acho que é uma coisa muito mais funcional. Maravilha. Ou, por exemplo, se uma pessoa ela fica ansiosa porque ela não sabe o que vai acontecer lá no futuro, né? Normalmente a ansiedade ela está associada ao futuro, né? Aí ela fica sem saber, sem ter conclusão do que vai acontecer. Vai ter uma prova muito difícil do vestibular ou algo do tipo. Então, como que seria se a pessoa simplesmente pensasse no dia posterior, né? Como é que vai ser no dia posterior, olhando para trás? A prova já foi. Eu estou mais tranquilo agora. Ao pensar dessa maneira, ao se imaginar daquela maneira, e propriamente dito, se entrar naquele estado de relaxamento, de estar no dia posterior, a prova acabou e tudo, o seu corpo vai ter uma reação de relaxamento. De, já foi, acabou. Estou mais tranquilo. Porque existe uma conclusão para o cérebro. Maravilha, show. E, Cláudio, a gente está se aproximando mais do horário das pessoas dormirem, né? E Uhum. com essa quarentena, muita gente mudou até a questão da qualidade do sono das pessoas. As pessoas mudaram hábitos de sono, e, enfim. E algumas pessoas nesse período elas estão com uma dificuldade para dormir, questão de alguns pensamentos, aí a pessoa se deita e aí começa a surgir várias questões, às vezes uns pensamentos negativos, como será a minha vida daqui a uma semana, quando é que isso vai passar, ou será se eu vou pegar esse coronavírus, e se eu pegar o coronavírus eu vou morrer, e agora? Como é que vai ser? E que estratégias, Cláudio, você poderia utilizar para dar para essas pessoas, para quem tá passando nesse momento, e que a gente está, já, muita gente vai dormir, né, daqui a pouco, daqui a algumas horas, e que passam por esse momento, assim, às vezes geram insônia, vai dormir mais tarde. Que estratégias você poderia dizer para essas pessoas poderem utilizar, quem passa por isso? Tá. Normalmente o que acontece? Isso é diálogo interno novamente, tá? Então, se eu vou dormir imagina que você vai deitar. Você tá deitando para dormir e aparece alguém do seu lado e fica falando, puta, mano, esse coronavírus, se eu pegar eu vou morrer. O que vai acontecer amanhã? Eu não vou conseguir sair. Putz, meu. Você não vai conseguir dormir com a pessoa do lado falando. É a mesma coisa que está acontecendo, só que é o seu diálogo interno que está fazendo isso. Tá? Então, com o seu diálogo interno, você vai ter que lidar de uma outra maneira. Você, primeiro, vai ter que fazer um mantra do cala a boca, cala a boca, cala a boca, antes de você dormir.
né? Fazer uma boa higiene do sono também é importante, né? Você desligar os aparelhos para você ter uma qualidade de sono maior na hora que você deitar, você ter realmente aquela âncora para só deitar e dormir, tá? Você buscar deitar na cama só para dormir, tá? Para você ter uma boa âncora efetiva para você dormir. E a partir do momento que você tratou desse processo de diálogo interno, o que você tem que fazer? Pensa no momento que você sentiu muito sono. Você pensa naquele momento que você estava caindo de sono. Você revive aquilo pelos seus olhos e começa a sentir aquela sensação subir dentro de você. E começa a bocejar junto com aquela imagem. E você começa a imaginar outras pessoas à sua volta também bocejando. E eu tô bocejando aqui. E você mantém essa sensação e começa a relaxar e só pensar que você vai dormir. Voltando aos poucos, sabendo que você vai dormir. Isso vai deixar você num estado emocional propício para que você consiga efetivamente dormir. Tá? Então, a dica de ouro que eu dou aqui para quem está com dificuldade de dormir. Maravilha, Carlos. Muito bom. A Nara, ela disse assim, como conseguir dormir depois de um ataque de ansiedade? Pode ser usada a mesma ferramenta? Pode, Carlos? Pode ser usada a mesma ferramenta. Vamos dizer que você teve um ataque de ansiedade. Primeira coisa, você vai ter que pegar assim, a sua sensação atual, tá? E você vai ter que trabalhar ela. Normalmente, quando você tem um ataque de ansiedade, você tem algumas reações dentro do corpo. Entre o pescoço e a cintura, você vai ter alguma sensação. Tá? Nós chamamos de cérebro endêmico. Quando você tiver, se depois do ataque de ansiedade, você tiver um ataque de ansiedade, você tem que prestar atenção onde você está sentindo ainda a sensação pós-ataque de ansiedade. Ela vai estar nessa região, e se você prestar atenção, geralmente ela está girando. Ou para frente, ou para trás, ou para um lado, ou para o outro. O que você vai fazer? Você vai imaginar, vai perceber para que lado que ela tá, que direção que ela está girando, e você vai começar a imaginar ela começar a girar para o lado contrário. Tá? Quando você começar a girar para o lado contrário, você vai começar a perceber que o seu corpo vai começar a relaxar mais. Tá? Então, eu diria que você deve fazer isso pelo menos uns 20 minutos antes de você tentar ir dormir, efetivamente. Para você ter aí realmente um efeito melhor. Seu corpo vai começar a trazer uma química mais de relaxamento, vai começar a ficar mais tranquilo para você. E aí sim, depois de uns 20 minutos que o seu corpo já está naquele estado emocional mais propício, aí você faz o exercício que eu citei agora, para começar a dormir. Maravilha. E até porque, né, Carlos, depois de um ataque de ansiedade, o nível de cortisol e adrenalina está muito alto. Exato. Se você tentar dormir em seguida, você não vai conseguir. E o nível de estresse está altíssimo, né? Então, esses 20 minutos que você falou aí, desse exercício, vai trazer o corpo para um estado de homeostase, né? Um estado de repouso. E aí, com isso, ela faz novamente aquela técnicazinha que você falou, pensar numa noite boa de sono e pronto, aí a pessoa tem um sono perfeito, né? Muito bom, Carlos. Isso. Muito obrigado por nos ajudar com essa ferramenta, essa habilidade que ela pode ser prazer. E o muito curioso disso, né, Carlos, é que isso é algo treinável. É algo treinável, perfeito. E que algumas pessoas talvez assim, eu fiz uma vez e não funcionou. Mas você já vem fazendo várias vezes um exercício para ter um estado de ansiedade. Então, esse exercício que o Carlos acabou de nos ensinar, e isso é algo treinável, que você pode adquirir por treinamento constante, adquirir essa habilidade, e isso você pode até ajudar outras pessoas também. O Matheus disse que para dormir fala, foda-se e dorme, ajuda. Matheus é uma figuraça.
Para ele, provavelmente, conhecendo o Matheus, provavelmente a estratégia deve ser essa mesmo. Muito bom, muito bom. Mais alguém tem alguma dúvida, algum questionamento aí, ou alguma forma de você estar passando por alguma dificuldade para que o Cláudio possa passar mais uma técnica, uma habilidade, para te ajudar? E o nosso objetivo aqui é isso, é te ajudar não só você, mas também você que pode assistir daqui a pouco, mais tarde, que irá assistir essa live. E outra coisa, Carlos, que eu gostaria de também dizer para as pessoas, né, é que algumas pessoas vão ficar céticas com isso, né, vão achar que não vão funcionar, que isso não vai resolver. O que é que você poderia dizer para essa pessoa, Carlos? Dê o benefício da dúvida, tá? Porque uma coisa é eu dizer, eu não vou ficar bombado, eu não vou ter braço forte se eu fizer musculação, mas eu nunca puxei ferro, tá? Então, a partir do momento que eu puxar ferro, eu vou ter um resultado ou não. Então, dê o benefício da dúvida. Pelo menos aplique, pelo menos comece a tentar fazer os processos, para aí sim você ter um julgamento mais aprofundado disso ou não, tá? Porque a partir do momento que você simplesmente diz, eu já sei isso ou isso não funciona, e você nem ao menos tenta, você entra também em um loop de uma pessoa que simplesmente ela não se aprofunda e não tenta nada diferente, tá? Se você quer resultados diferentes, você tem que começar a ter atitudes diferentes. É isso que eu deixo. E mudar, né, esse padrão de pensamento de ficar duvidando, né? Como você falou, ter uma atitude diferente. Então, esperar que aquilo realmente aconteça. E já tem um age assim, né, Carlos? Que a pessoa faz, então eu vou agir como se isso fosse dar certo. Pronto. Sim, haja como se e vai embora. Isso dá super certo. Maravilha, Carlos. Obrigado. A Tiara perguntou aqui, Carlos, como fazer a pessoa ficar no presente? Como fazer a pessoa ficar no presente? Cara, o processo do presente, a gente está falando penelisticamente aqui, sendo bem literal, a gente está sempre no presente, tá? Então, o passado já acabou e o que tem do passado que a gente lembra é um processo que a gente está lembrando agora no presente. E o futuro a gente está imaginando aqui no presente também, né? Então, a única diferença entre essas duas coisas é que você pode direcionar o seu pensamento para um estado presente fazendo perguntas. Como eu estou agora, por exemplo? Fazer um check-in. O que eu estou fazendo? Eu estou respirando mais forte, eu estou com as costas recostadas no sofá, estou com os pés no chão. Isso vai te trazer para um momento presente, para um momento mais presente. Então, a partir do momento que eu sei onde eu estou agora, o que eu estou fazendo? E aí sim você vai começar a prestar atenção e direcionar o seu cérebro a prestar atenção para o que está ocorrendo naquele momento em si. E não no futuro, nem no passado. Maravilha. E geralmente, como você falou, né, nós estamos no presente a todo momento. Mas algumas pessoas estão estragando o presente, ou pensando no futuro, ou pensando no passado. Perfeito, é isso mesmo. A Lili, Carlos, ela disse assim, ela disse que sempre fica animada para começar algo na vida dela, né? Um projeto ou qualquer outra coisa. Mas do nada ela coloca na cabeça que não vai dar certo e aí acaba desanimando e não faz nada. Aí é que a gente tem que entrar numa estrutura de pensamento. Não é exatamente do nada que ela coloca dentro da cabeça dela. Como ela faz para colocar dentro da cabeça dela que não vai dar certo? Será por uma frase? Será que ela imagina a coisa não dando certo? Será que ela escuta a voz de alguém falando para ela que aquilo não vai dar certo? Qual é a sensação? E aí, é Lilica, né? Lili. Lili, o que eu diria para você fazer é aquele exercício que a gente falou um pouco mais cedo. Imagina que tem uma outra pessoa na sua frente, tá? E você ensina ela a ter esse mesmo comportamento que você está tendo. Então, de ela começar um projeto e ela começar a achar que não vai dar certo. O que ela tem que fazer exatamente, passo a passo? Qual que é a sequência de pensamentos que tem que acontecer na cabeça dela para ela ter o mesmo resultado que você? Ou seja, pensar que não vai dar certo e aí se desanimar, tá? A partir do momento que você imaginou isso e você descreveu como é que é a sequência de pensamentos dela,
Aí sim, você consegue pegar e alterar isso, tá? Seja alterando voz, seja alterando imagem, seja alterando o sentimento. De qualquer maneira, o que você vai alterar no momento vai ser o sentimento associado aos seus projetos. Não vai ser mais o sentimento associado de fracasso. Você tem que mudar para um sentimento associado de sucesso, tá? Maravilha, Carlos. Obrigado. Lili, tem mais alguma coisa que você queria falar? Que ela disse que se imagina não dando certo, né? Ela falou, mas do nada já coloca na cabeça que não vai dar certo. Me desanimo, não faço nada. Mas assim, como que ela coloca na cabeça dela? Como que exatamente entra na cabeça dela? Ah, Por isso que a pergunta o que e como são importantes nesse processo. Porque você traz o que? A sequência de pensamentos, a sequência de comportamentos. E aí sim você tem ferramentas para você poder fazer alguma coisa. show, Carlos. Muito obrigado. A gente está chegando no final aqui da live e quem tiver alguma outra pergunta, por favor, já faça logo, que enquanto eu espero a sua pergunta vir, eu vou pedir para o Carlos para ele falar para nós nesse momento atual. Se alguém, Carlos, quiser te procurar, é, contratar o seu trabalho, como ela pode estar fazendo isso? Tá, tem pelo Instagram mesmo, tá? O Instagram é Carlos Custódio PNL, né? Você pode entrar lá e me mandar um direct. Eu respondo todos os directs, sem problema. A gente vê como é que faz o atendimento. Pode ser atendimento online. Hoje em dia a gente está respeitando o isolamento, então todos os meus atendimentos estão sendo online. Você pode me trazer questões de ansiedade, você pode me trazer questões emocionais que forem. Nós vamos marcar um horário e aí eu explico exatamente como é que tudo funciona, tá? Normalmente um atendimento comigo eu deixo até 2 horas de atendimento, porque eu não gosto muito de me prender a 1 hora só, porque eu posso não ter o resultado que eu quero em 1 hora. Então eu deixo até 2 horas. 2 horas geralmente é um tempo muito bom para eu ter algum resultado muito bom também. Tá? Maravilha. Enquanto a pergunta não vem, Carlos, outra questão que eu percebo muito, aqui uma grande demanda dentro dessa questão, além é muito bom, não conheço. Show. Show, Tiara. Dentro dessa demanda, né, além da questão da insônia, algumas pessoas, né, Carlos, elas têm uma imagem, uma percepção distorcida de como as pessoas encaram ela, né? Por exemplo, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me recebem bem, eu acho que eu me sinto estranha para as pessoas. O que é que você pode dizer para uma pessoa que ela tem esse tipo de comportamento, Carlos? Aquele tipo de pessoa que diz assim, rapaz, eu não vou ali não, que eu me sinto, eu acho que eu sou estranha, as pessoas elas não vão me receber, ou então as pessoas não gostam de mim. Tá. Primeiramente, a pessoa ela tem que se perguntar como que ela sabe que ela é estranha perante as pessoas, tá? E como que ela sabe que as outras pessoas acham ela estranha? Porque às vezes é só uma percepção interna. As pessoas elas podem estar tranquilas em relação a essa pessoa que se acha estranha. E ela mesma está se julgando. Ela mesma está colocando dentro da cabeça dela que ela é estranha, que as pessoas não gostam dela. Eu já tive um cliente, só para dar um exemplo, que ele falava assim para mim: as pessoas elas não gostam de mim. Eu chego nos lugares, elas me olham estranho. Eu falei, mas se você parar para prestar atenção, às vezes você pode ter as mais diversas respostas. Às vezes, só para você ter uma ideia, elas podem achar que você não gosta dela. E isso muda totalmente a percepção dele sobre o como que ele tá pensando. Né? Isso mudou totalmente. Ele, não, é verdade. Porque se eu achasse que a pessoa não gosta de mim, eu olharia estranho. E aí essa troca de olhares estranhos, cada um tem a sua própria ação. Então, a interpretação ainda vai ser a minha, ainda vai ser um processo interno e ainda vai ser uma sequência de pensamentos que vai me maltratar. Eu que estou me maltratando, né? Então, o que eu diria para uma pessoa que tem esse tipo de comportamento é:
Preste atenção em como você está fazendo isso. Preste atenção se você tem um diálogo interno que está te judiando e mude esse diálogo interno. Fale coisas boas para você e coisas boas vão acontecer, tá? Quando você pensar em alguma coisa que você está falando mal para você, presta atenção onde está a voz. Está aqui na frente? Para. Fala coisas boas no lugar. Maravilha, Carlos. E você citou um ponto muito importante, né? Às vezes a pessoa própria se maltrata. O curioso, né, desse relato que você falou, dessa experiência, é que assim, as pessoas estão olhando diferente para mim. Um olhar, por mais que a pessoa nem esteja olhando, né? A pessoa tá olhando assim e fez assim, talvez querendo reconhecer, achando parecido com alguém. Nossa, a pessoa tá me achando estranho, tá me achando. E a pessoa começa já a alucinar uma sequência de coisas exorbitantes, né, Cláudio? Assim, e se colocando para baixo, né? Ela imagina e se colocando para baixo. Sim. Tem até algumas pessoas, alguns PNListas que eu conheço que falam, mas se eu falasse com as pessoas do jeito que elas falam com elas mesmas, eu não teria amigo nenhum. As pessoas se maltratam. É impressionante. Elas falam cada coisa para elas mesmas e elas não têm noção disso, de como isso é danoso para elas, né? Então é sempre importante pegar, analisar, entender o que você está falando, a estrutura, e aí você muda o ponto de vista. Aí você muda o processo. Maravilha. E o mais curioso disso, para você que assiste, é que isso que o Carlos acabou de falar é um exercício diário. Isso é diário, porque a forma como você lida com isso, por exemplo, se eu acho se eu me sinto estranho, eu acho que as pessoas estão me julgando, estão me olhando de outra forma, isso eu repito várias vezes durante o dia, sempre que eu vejo pessoas. Então, o que o Carlos acabou de dizer para você mudar esse padrão, isso também é diário, é que você exerça isso repetidamente ao longo da sua vida, para que isso não seja algo prejudicial e que você não se maltrate todos os dias. Porque isso é uma forma de maus tratos que você faz com você mesmo. Você está usando a sua mente, sua imaginação para te fazer mal, talvez para te punir, enfim. Num processo terapêutico você talvez identifique por que isso. Mas se você praticar tudo isso que o Carlos acabou de dizer para nós, rotineiramente, você vai mudar a reprogramação da sua mente. Porque se você sofre de ansiedade, se você tem uma percepção distorcida, isso foi um exercício diário que você teve de repetição, criando um looping. Então, se você reinverter o looping, revirar o looping de forma positiva, aí você vai perceber que você vai ter novos comportamentos, você vai ter novos resultados, você vai verdadeiramente ter aquilo que você gostaria de ter. Né, Carlos? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Maravilha. Cara, eu posso deixar um último exercício para o pessoal fazer? Manda bala. Tem 1 minuto aí para tu fazer. Beleza. Eu quero que vocês, antes de vocês dormirem, né, vocês pensem sobre o dia de vocês, peguem 5 coisas que vocês gostaram muito e vocês se associem. Se associar ao quê? Você entrar novamente na imagem e reviver através dos seus olhos, tá? E depois vocês peguem 5 coisas que vocês não gostaram e se distanciem, se dissociem. Vejam de longe. Vocês fazendo isso todos os dias durante uma semana, isso vai começar a padronizar no seu cérebro, tá? E o que acontece quando você faz isso? O que acontecer de bom no seu dia, você vai ter um impacto emocional positivo muito maior. E o que acontecer de ruim, vai ter um impacto emocional muito menor. Isso vai fazer com que seu dia seja muito mais funcional. Maravilha, Carlos. Muito obrigado. Nossa live está se encerrando a qualquer momento, pode desligar. Eu queria lembrar para você e dizer que o nosso Ansioflix é um programa no qual eu trago vários profissionais para trabalhar autoconhecimento, trabalhar autoestima, trabalhar a ansiedade e, dentro disso, para te desenvolver como pessoa. Então, esse programa Ansioflix, ele ocorre todos os dias, às 21h19. Então, amanhã a gente vai falar sobre poder pessoal. E o nosso amigo Matheus aqui, ele foi convidado aqui ao vivo. E eu estou novamente fazendo um convite, eu vou te mandar um direct para a gente organizar a nossa live. Eu quero você aqui conosco para nos ajudar. Então eu aguardo você que está aqui conosco amanhã para uma nova live sobre poder pessoal. E Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que esteve aqui conosco durante essas 1 hora dessa live. Eu espero que, Carlos,
possa ter te ajudado ainda mais, quem conhece o Carlos, quem não conhece, para que você seja beneficiado